Historicamente, os hebreus foram um povo da antiguidade, que surgiu, acredita-se, por volta de 2000 a.C. Tiveram seu primeiro desenvolvimento às margens do Rio Jordão, na árida região da Palestina, que se estabeleceu na região de Canaã e disputou com outros povos, como cananeus e filisteus, o domínio daquela terra. Os hebreus são um povo de origem semita e monoteístas, que, segundo a narrativa bíblica, estabeleceu-se em Canaã por meio do patriarca Abraão. A vida dos hebreus na Mesopotâmia era baseada na busca de um solo favorável para o gado e para a agricultura. De acordo com relatos bíblicos, os hebreus surgiram do patriarca Abraão, que era um pastor seminômade que teria supostamente recebido a profecia de Deus, prometendo uma terra e uma grande descendência se ele largasse Mesopotâmia e adorasse a esse Deus único. Quando recebeu a profecia, Abraão decidiu ir atrás da terra prometida. Ao longo de sua história, os hebreus migraram para o Egito, retornaram a Canaã, reconquistaram a terra dos cananeus e filisteus. Depois de serem conquistados por uma série de povos, passaram a fugir da região por conta da violência romana. Durante a história, a economia hebraica era baseada na pecuária, agricultura, artesanato e no comércio. A organização política hebraica se deu primeiramente pela formação de clãs. Quem os comandava eram os patriarcas, homens de idade avançada que eram responsáveis pelas tribos. O patriarca fundador dos hebreus é Abraão. A história dos hebreus pode ser dividida entre 3 eras. A era dos patriarcas, que tiveram como principais líderes Abraão, Isaque e Jacó. Essa era vai da época em que os hebreus surgem como povo na Mesopotâmia até a época que voltam da escravidão no Egito e ocupam a região da Palestina. A Era dos Juízes, que tem como líderes Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel, foi o período em que cada tribo tinha um juiz, que eram os líderes militares temporários. E a Era dos Reis, em que se destacaram o rei Saul, Davi e Salomão. Foi a época em que o poder foi centralizado por uma monarquia que unificou as 12 tribos, se consolidou o território e começou uma maior organização administrativa, em que se começara a cobrança de impostos. As principais figuras eram o rei e o sacerdote, que era o mais alto posto religioso. A sociedade era totalmente patriarcal, onde o homem era o chefe da família e a mulher era educada para criar os filhos e cuidar da casa. Os hebreus eram monoteístas e talvez foram um dos primeiros povos a cultuarem apenas um Deus, que não pode ter sua imagem representada por estátuas ou pinturas. Essa religião, o judaísmo, seguia como base os 10 mandamentos, que, segundo o que acreditavam, teriam sido revelados por Moisés. Além do monoteísmo, os hebreus possuíam características principais, e uma delas é o salvadorismo. Essa religião hoje forma a base do cristianismo como o conhecemos. Os hebreus tinham 2 aspectos culturais que influenciaram mais de metade da população mundial: a religião e a literatura, registrada e compilada na Bíblia, mas com centenas de outros escritos e evangelhos que acabaram por não figurar na versão oficial. Construída a partir de concílios da Igreja Católica, os costumes judaicos hoje carregam em muitos aspectos traços da tradição milenar dos hebreus. O mesmo ocorre com cerimoniais católicos e até mesmo islâmicos, que trazem ainda referências claramente hebraicas. Por depender das águas dos rios para a sobrevivência, os povos mesopotâmicos desenvolveram técnicas arquitetônicas que foram utilizadas para construir grandes templos e palácios, representando a grandeza da crença e a expressão de poder dos soberanos. Os hebreus construíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o Templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos, sobrando apenas um muro, o qual atualmente é conhecido como o Muro das Lamentações e compõe o Patrimônio Mundial da Humanidade.